Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre 6 erros que bloqueiam a aceitação de alimentos de uma criança. Já vou começar explicando uma coisa, eu não estou aqui para julgar ninguém. Se você comete algum desses erros na sua casa, tá tudo bem. Eu sei que você não faz por prazer, não faz porque quer. Às vezes é a medida desesperada que você arrumou de garantir que o seu filho coma pelo menos alguma coisa. E tá tudo bem, pessoal. O mais importante é você aprender o que fazer para não cometer mais esse erro. E, além disso, eu acredito que é muito importante a gente conhecer exatamente quais são os nossos inimigos. Somente assim a gente consegue derrotar, né? Porque a gente entende quais são as fraquezas, o que a gente tem de potencialidade para poder fazer diferente. E é isso que eu pretendo te ensinar aqui com esse vídeo. Até mesmo porque muito dos erros que eu vou falar aqui agora com vocês podem estar cometendo sem sequer ter noção que se trata de um erro. Às vezes você está fazendo com a certeza de que você está fazendo o melhor para o seu filho, mas não é. Então, vem comigo que eu vou te falar quais são esses erros e principalmente como que você vai corrigi-los e fazer diferente para que o seu filho possa ser um bom de garfo. Primeiro deles é substituir a refeição, acreditando que pelo menos assim ele não fica de barriguinha vazia. Gente, eu sei que isso é muito comum. Por quê? Pensando como uma mãe, faz todo sentido. Nenhuma mãe quer ver o filho com fome. A gente sabe que se alimentar é uma questão de sobrevivência. Se a criança não come, ela vai ficar doente. E isso mexe muito com qualquer mãe. Então é natural que exista esse pensamento. Não comeu o almoço, eu dou uma mamadeira e tá tudo bem. Pelo menos ele não está de barriga vazia. Só que, gente, se o seu filho não tiver com fome, ele não vai ter interesse pelo alimento. E com essa atitude, você está atrapalhando que o seu filho aprenda a comer aquilo que precisa ser consumido. Criança não come por gula. Se a criança não tem fome, ela não vai ter a motivação inicial para começar a comer. E aí ela vai ficando sempre de barriguinha cheia e ela não tem interesse em comer os outros alimentos. Então, como eu disse, fazendo isso você acaba atrapalhando que o seu filho aprenda a comer. E então o que você precisa fazer para mudar esse erro? Criar uma rotina que favoreça a aceitação de alimentos certos em cada refeição. Então, o seu filho precisa entender que na hora do almoço é hora da gente comer a comidinha e não é hora de tomar a mamadeira. Crie essa rotina. Entenda que existe uma divisão de responsabilidades. Cabe a você determinar o que o seu filho vai comer em cada refeição e quando essa refeição vai acontecer. Você não vai deixar para o seu filho decidir que hora é hora de almoçar e o que vai ter no almoço. Não, isso é a sua responsabilidade. Mas não cabe a você querer quantificar, determinar qual é a quantidade que seu filho vai comer. Não, isso é de responsabilidade dele. E se você executa esse papel, você está entrando em algo que é dele e essa relação vai ficar prejudicada. Então, entenda essa divisão de responsabilidade. Tá, Milene, então o que você está me falando é que se meu filho não comer o almoço, eu deixo ele com fome, eu não posso substituir. Não é isso que eu estou falando. Inclusive, esse é o segundo erro, deixar com fome. Muitos profissionais, inclusive, orientam isso. Deixa com fome que você vai ver. Quando a fome apertar, ele vai comer. Gente, não é assim que funciona. Criança com fome não come. Da mesma forma que quando a criança está com muito sono, ela tem dificuldade de dormir. A criança fica muito agitada e fica difícil dela se regular para conseguir dormir, para conseguir comer, para conseguir fazer a atividade que precisa ser feita. Então, deixar a criança com fome não é uma boa estratégia. Além disso, quando a gente está com muita fome, é um mecanismo fisiológico do nosso corpo que a gente tem apetite para comer
fontes de carboidrato simples. O que seria isso? Quando a gente fica muito tempo sem comer, o nosso nível de açúcar, de glicose no sangue diminui. E aí, o nosso corpo, o nosso corpo precisa de glicose, o nosso cérebro se alimenta de glicose. Se a gente não comer um açúcar, uma glicose rápida, a gente desmaia, dá tremedeira quando a gente está com muita fome, né? Com certeza você já deve ter passado por isso. E aí o que acontece? Quando a gente está com muita fome, a gente tem vontade de comer doce, a gente tem vontade de comer massas, né? Macarrão, eu queria um prato de macarrão, eu queria um chocolate. Porque é fisiológico, é o seu corpo tentando manter a sua vida. Para manter o funcionamento corporal, você precisa de uma energia rápida. E o que vai trazer energia rápida? Esses alimentos que são ricos em açúcar. Ou seja, se o seu filho tiver com muita fome, ele jamais vai querer comer o legume, comer a fruta. Ele vai querer comer o biscoito, o chocolate, aquilo que vai trazer essa energia rápido. Então, deixar com fome é uma péssima estratégia. Mas aí, o que você vai fazer então, né? Mais uma vez, criar a rotina que favoreça a aceitação de alimentos que deve ser consumido naquela refeição. Se o seu filho não comeu na hora do almoço, você não vai deixar ele com fome até que ele coma aquela refeição. Colocar o pratinho na frente dele novamente seria um erro, até mesmo porque na divisão de responsabilidades, eu já te contei que cabe a você determinar o que vai ser oferecido em cada refeição. E pode ser que o seu filho não tenha habilidades para comer aquela comida que foi oferecida na hora do almoço, mas às vezes ele tem mais conforto em comer o que vai ser oferecido no lanche da tarde. Então, qual seria a melhor estratégia? Não comeu o almoço? Tá tudo bem. Daqui a 3 horas, filho, você vai ter oportunidade de comer novamente. E aí, no próximo horário de refeição, tô dando um exemplo, né? 3 horas, mas você vai construir de acordo com o que faz sentido na sua casa. Você vai oferecer qual alimento? O almoço que ele recusou? Não, o alimento que vocês consumiriam normalmente, aí, que você determinou que é adequado para o lanche da tarde. Fruta, o leite, o pão, o bolo, não sei. Aquilo que se adequa à sua realidade. Agora, o que não pode acontecer, como eu já contei para vocês, é fazer com que o seu filho, né, você querer determinar que o seu filho coma aquela refeição naquele horário. Não, construa a rotina de forma que ele tenha acesso a diferentes alimentos sem ficar muito tempo sem comer. Terceiro erro, usar artifícios para aumentar a ingestão de alimentos. O que seriam esses artifícios? Telas, né, celular, tablet, brinquedinhos, qualquer coisa que distraia o seu filho da alimentação. Eu sei que parece tentador, né? Ele come 2 colherzinhas, mas se eu coloco a musiquinha da galinha pintadinha, ele come 10, então tá tudo resolvido. Isso não vai ensinar o seu filho a comer. A gente precisa dos nossos sentidos envolvidos no momento da refeição. E qualquer coisa que sequestre os sentidos do seu filho não vai ajudar no processo. Então, se ele não tem a visão, se ele não tem a audição, se ele não tem o tato estimulado ou qualquer sentido durante o momento da refeição, por quê? Porque ele está prestando atenção ali na tela, o seu filho não vai aprender a comer. E aí o problema pode se resolver hoje, mas na verdade não resolve, né? A gente está só empurrando ele ali para debaixo do tapete, mas lá na frente isso vai trazer graves consequências, principalmente porque o seu filho vai perder o mecanismo de fome e saciedade. A criança, como eu falei, não come por gula, ela come para se satisfazer, diferente de nós adultos, porque ao longo da nossa vida a gente foi treinado a ter sempre um espacinho para algo mais, não é assim? E aí, se você coloca a televisão, por exemplo, o seu filho vai comendo mais, mas lá na frente isso pode ser um problema na forma que ele se relaciona com o alimento. E não é isso que nós queremos. E então, o que você pode fazer para não cometer mais esse erro? Você pode até permitir que o seu filho leve para a mesa um objeto de segurança, ou você pode até colocar uma musiquinha, mas desde que isso não seja para tirar a atenção do seu filho. Colocar uma música ambiente para deixar um ambiente mais
prazeroso é completamente diferente de colocar uma música na qual o seu filho vai prestar atenção naquilo. Ou, se necessário for, leve para a mesa, convide o seu filho a levar para a mesa o super-herói preferido, convide o seu filho para levar para a mesa o dinossauro que ele gosta, a bonequinha que a sua filha gosta de brincar. Tá tudo bem esse objeto fazer parte da refeição, pode dar ao seu filho a tranquilidade que ele precisa para querer comer. Só não pode ser uma distração. Se estiver ali do lado como uma companhia, tá tudo bem, desde que seu filho esteja prestando atenção onde? No alimento. Erro número 4, chantagear. Se você não comer, você vai ficar de castigo. Gente, sob pressão ninguém come. Isso não ensina a criança a comer. Lembra que nós estamos buscando uma boa relação com o alimento? E se você for criando essa pressão, o seu filho vai se relacionar com medo do alimento. E não é isso que a gente quer. A gente quer criança que coma bem, mas por prazer. A gente quer que os nossos filhos tenham prazer em comer o chocolate, porque tá tudo bem comer o chocolate. A gente não quer criar a criança em bolha. Mas a gente quer que o nosso filho tenha tanto prazer em comer a salada quanto prazer em comer o chocolate. E não é com essa relação de medo, de chantagem que você vai conseguir. Então, use para mudar essa situação e não cometer mais esse erro. Use a curiosidade do seu filho para o que vem depois. Ao invés de você falar assim, se não comer você não brinca, você pode mostrar para ele que depois da refeição vem a brincadeira. Ou seja, é um processo, é uma consequência. E é diferente, parece a mesma coisa, mas não é. Se você fala assim, se você não comer você não vai brincar, isso vai gerar uma pressão. Mas se você encoraja o seu filho, vamos comer rapidinho porque depois a mamãe vai brincar um pouquinho com você, isso vai dar motivação. Pode parecer a mesma coisa, mas é completamente diferente a forma que seu filho vai se relacionar. Então tome cuidado com isso. O quinto erro é usar recompensas. Só ganha isso se comer tudo. Só come a sobremesa se comer tudo. Não faça isso, pessoal. Mais uma vez, isso prejudica a relação do seu filho com o alimento. Nós não queremos que a criança entenda que ela tem que passar pelo sacrifício do que é ruim para ganhar o que é bom. Então, o que você vai fazer? Mais uma vez, aqui nesse momento, você vai usar a consequência do que vem depois, a sequência lógica, né? Depois da comida vem, enfim, aquilo que você achar importante aí na sua casa. Erro número 6, nosso último erro aqui é forçar a criança a comer. Eu sei que quando um pai e uma mãe forçam uma criança a comer, é uma medida desesperada. Só que isso não resolve o problema, pelo contrário, só distancia cada vez mais. Quantos adultos não existem, né, aí, que não conseguem comer determinado alimento porque era forçado lá na infância. Então, pessoal, não faça isso. Forçar a criança a comer, inclusive, pode ser a origem de muitos transtornos alimentares. Pode ser a origem da obesidade, da anorexia, da bulimia, da compulsão alimentar. Então, não, a gente quer que os nossos filhos tenham saúde para sempre e nós precisamos começar agora. E aí, o que você vai fazer para não cometer mais esse erro? Você não vai ficar insistindo. Tem que ter técnica, e aí você precisa saber qual é o conforto do seu filho para partir daquilo que já é interessante, já tem estímulo e vai ficar mais fácil de você conduzir aí com o novo. Não adianta você oferecer e ficar torcendo para o seu filho aceitar, não é assim que funciona. Comer é um ato aprendido e por ser aprendido tem que ser ensinado. Mas se você continua cometendo esses erros, né, que eu contei aqui para vocês não estão ensinando o seu filho. E por mais que não seja culpa sua, porque eu sei, gente, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, a gente se sente culpado porque o filho não come bem. Não é culpa sua que seu filho não come bem, mas é a sua responsabilidade mudar a situação. E cometendo esses erros, você não está ajudando o seu filho no processo. Então, eu te convido a tentar fazer essas reflexões aí de quais erros você está cometendo na sua casa e mudar essa situação agora, não cometendo eles mais. Gente,
A gente pode conversar mais sobre esse tema, né? Especialmente essa questão de não forçar a criança, dessas técnicas de ofertar o alimento, mas esse é assunto para o próximo vídeo. Se você tiver interesse nisso, me deixa saber aqui nos comentários. Um abraço!